E aí, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é francamente poderosa, a de que o timing, o tempo certo das coisas, não é só sorte, é uma habilidade, uma que pode ser aprendida e dominada. Vamos analisar como essa percepção do tempo pode ser justamente o que separa o sucesso do fracasso. Bom, vamos começar por aqui, porque esta citação é a base de tudo. A ideia é que a paciência não é uma fraqueza. Muito pelo contrário, é um sinal de controle total. Já a pressa? Bom, a pressa entrega tudo. Ansiedade, desespero e, principalmente, a falta de controle sobre a situação. Essa pequena história do pintor Chou Yun é perfeita para ilustrar isso. Pensa só, com medo de se atrasar, ele corre. E na correria, o que acontece? Ele quebra a bagagem, perde tempo consertando e, no fim das contas, chega atrasado de verdade. Irônico, né? Tentar ganhar tempo apressando as coisas quase sempre faz a gente perder mais tempo ainda. Essa é a grande virada de chave que vamos explorar. E se a gente parar de ver o tempo como um rio que simplesmente nos carrega e começar a enxergá-lo como uma ferramenta? Uma ferramenta estratégica que pode sim ser controlada e moldada. Ok, para entender isso na prática, a fonte que estamos analisando divide o tempo em 3 tipos diferentes, 3 faces. Entender cada uma delas é o primeiro passo para começar a usar o tempo a nosso favor. E olha, esses 3 conceitos formam um sistema completo. Não são só táticas isoladas, sabe? São como lentes diferentes que a gente pode usar para analisar e, principalmente, manipular o tempo em qualquer situação. Então, vamos começar pelo primeiro, o tempo longo. Aqui a gente vai ver como a paciência, quando usada do jeito certo, se transforma numa arma poderosíssima. É sobre jogar na defensiva, observar e esperar a oportunidade perfeita para agir. Essa parábola antiga do general romano Sertório ela é simplesmente genial para mostrar a diferença. O sujeito forte, que vai com tudo, com pressa, com força bruta, ele não consegue nada. Já o outro, mais fraco, mas com método, com paciência, arrancando um fio de cada vez, ele consegue o que parecia impossível. O ponto crucial é esse. A pressão lenta, constante, aquela que parece que não está fazendo nada, com o tempo, ela se torna irresistível. Ela é capaz de derrubar obstáculos que a força bruta jamais conseguiria mover. E se a gente precisar de um exemplo de carne e osso disso, não tem ninguém melhor que Joseph Fouché. Ele é o mestre supremo da paciência do tempo longo. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Ele começa como um professor desconhecido e, sem pressa nenhuma, vai escalando, sobrevivendo a todos os regimes, a todas as quedas. O segredo dele era esse, sabe? Ele nunca se jogava de cabeça em nenhuma causa. Ele ficava na dele, observando os ventos políticos, identificando para onde a maré estava virando e só aí, no momento perfeito, ele agia. Ele sabia que quem começa a revolução raramente é quem termina no poder. Ok, se até agora a gente estava na defesa, observando, agora a gente vai para o ataque. Vamos falar sobre usar o tempo para desestabilizar, para quebrar o ritmo de um oponente. A jogada aqui, no tempo forçado, é quebrar o ritmo do outro, mas mantendo a própria calma. É sobre ditar o compasso da situação, forçar o adversário a se apressar quando ele quer calma ou a esperar quando ele quer agir. Quem controla o relógio, controla o jogo. Pensa só nessa história. O sultão Mérmide precisava neutralizar a Hungria. O que ele faz? Chama um emissário para negociar a paz. Só que aí ele faz o cara ficar semanas correndo atrás do exército dele. Resultado? A Hungria ficou paralisada, presa no tempo do sultão, esperando enquanto ele ia lá e resolvia outra guerra. Devastadoramente eficaz. E com isso, a gente chega no clímax de qualquer plano, o gran finale. Saber o momento exato em que a paciência acaba e a ação precisa ser rápida, decisiva e esmagadora. A coisa esquenta. Ano de 1794. O nosso velho amigo Fouché agora está na mira do homem mais poderoso e temido da França, Robespierre. A morte parecia uma certeza. O tempo dele estava literalmente se esgotando. Mas o Fouché, ele não se desespera. Zero pânico. Ele sabia que bater de frente com Robespierre era suicídio. Então, enquanto um gritava na tribuna, o outro agia em silêncio, nas sombras, usando cada segundo que lhe restava. Ele vai, com toda a paciência do mundo, costurando uma aliança nos bastidores. Ele usa o maior medo de todos, a guilhotina, para unir gente que se odiava, mas que odiava ainda mais a ideia de perder a cabeça. Cada dia que ele conseguia sobreviver, mais forte essa aliança ficava. E então, bum! 27 de julho. A armadilha dispara. O tempo de esperar acabou.
A ação é súbita, precisa, cirúrgica. Quando Robespierre sobe para falar, ele encontra um murro. A convenção inteira se volta contra ele. O caçador vira caça, num piscar de olhos. E no final das contas, a cabeça que rolou não foi a do Fouché. Isso é a demonstração perfeita do poder de um golpe no tempo exato. A paciência do tempo longo preparou o palco, e a velocidade do tempo final deu o checkmate. Essa imagem do falcão, ela resume tudo perfeitamente. Primeiro a paciência, circular lá no alto, observando invisível, esperando, é o tempo longo. Então, quando a oportunidade surge, o ataque é fulminante, rápido e sem defesa, é o tempo final, a união perfeita de todos os conceitos. Beleza. Depois de tudo isso, o que fica? Qual é a grande lição aqui, para além desses casos históricos? Napoleão Bonaparte, que entendia uma coisinha ou duas sobre estratégia, disse isso. O espaço se recupera, o tempo não. Pensa no peso dessa frase. Território perdido pode ser reconquistado, dinheiro perdido pode ser refeito, mas o tempo, uma vez que ele se vai, já era. Ou seja, não existe um meio termo aqui. Não é uma questão de ter uma vantagenzinha. A ideia central é que isso é uma necessidade. Ou se aprende a guiar o tempo, a transformá-lo em um aliado, ou inevitavelmente se torna a vítima dele. E essa estrutura toda nos dá uma nova forma de olhar para os desafios. Ao analisar as próprias decisões, será que estamos jogando o jogo longo, sendo pacientes e estratégicos? Ou será que, na maior parte do tempo, somos vítimas da tirania da pressa? A questão que fica é essa: como cada um de nós escolhe usar esse recurso, que é o único que nunca volta atrás?